já tem uma quantidade boa de pessoas, né? Mais de 40 participantes. Agradecer a cada um de vocês. Queria que a gente tivesse presencial, né? A gente tivesse mais... Por conta de logística, vamos em formato online, né? Remoto, né? Vitor tá aí, né? Vitor do projeto. Vê aqui quem mais. Então, pessoal, para quem não me conhece, né, meu nome é Gilberto Magalhães. Eu sou professor da Universidade Federal da Paraíba. Eu já estou aqui desde 2020, né? Também fui professor da UFMA, né? E aí eu sou coordenador do projeto de extensão chamado Laboratório de Contabilidade Societária, né? Esse projeto, ele foi criado por conta de uma inquietação que eu tive lá na minha experiência como docente, uma inquietação que eu tive no seguinte fator, né? Veja que o curso de vocês é um curso que tem uma limitação de carga horária, né? E as normas de contabilidade, que trata de contabilidade societária, precisamente, são mais de 84 normas diferentes. Mais de 56, são 56 CPCs, mais OCPCs, mais ICPCs, ao todo dá 84 normas. Então veja que é uma quantidade absurda de conhecimento e que, do ponto de vista do curso, é quase que impossível você trabalhar todo esse conhecimento em 4 anos de curso, 4, 5 anos de curso, né? Quase impossível, né? Então eu criei esse projeto com o objetivo de difundir esse conhecimento da contabilidade societária por meio desse projeto de extensão, certo? E aí, de alguma forma, a gente tentar reduzir essa lacuna existente entre a quantidade de assuntos que são ofertados no curso e a quantidade de assuntos que vocês deveriam ter acesso, né? Deixa eu ver aqui se tem mais gente querendo entrar. Acredito que não, né? Deixa eu ver aqui. Como é que eu vejo aqui, Júlio? Se tem gente querendo entrar. Acho que não, né? Acho que não, senão estava aparecendo no teu. Deixa eu ver aqui se é tua aqui. página Não, tem um principal. rapaz aqui, Daniele, né? Então, pessoal, esse projeto tem essa finalidade, né? Que a gente possa trazer esse conhecimento para vocês aqui, de contabilidade, e que venha para somar com aquilo que vocês estão aprendendo em sala de aula, né? Beleza? Acho que tem mais. Deixa eu ver aqui, tem mais não, né? Então, esse é o objetivo do nosso projeto de extensão, né? Então, ele é formado por mim, né, como coordenador. Tem o professor Edivaldo Duda também, está me ajudando. E tem os alunos da graduação, né? O Júnior, o Aronis, o Vitor e a Marina, né? Então, a nossa equipe é formada por essas 5 pessoas, né? Então, vou deixar uma coisa aqui, porque é o seguinte, eu não consigo ver a mensagem de vocês, né? Então, quem tiver alguma dúvida, colocar uma mensagem no chat aí. Júnior pode ler para mim a dúvida, certo, Júnior? Aqui tem mais gente querendo entrar. Então, eu não consigo ver, mas Júnior vai ficar olhando as mensagens. E aí, fiquem à vontade para fazer perguntas. Não fiquem envergonhados, né? Apesar de eu ter essa cara feia, eu não mordo, certo? Então, o interessante é que vocês participem. Estou vendo aqui o Caio, né? Eu acho que o Caio foi meu aluno, né? A Adília também, eu acho que a Adília, a professora Adília, né? Seja bem-vinda. Christian, não sei se foi meu aluno, não tenho certeza. Mas, enfim.
Muito obrigado por estar aqui comigo hoje, certo? Eu sei que na sexta-feira não é fácil, né? A gente, sexta-feira à noite, o áudio está estourando. Como assim estourando? Tá ruim o áudio, é? Pra mim tá tranquilo aqui. Pra mim tá parecendo bom. Quem é que tá achando o áudio ruim aí, pessoal? Comenta aí. Tá tranquilo? Não estou. Está tranquilo, né? Então, alguém quer falar alguma coisa antes de eu começar? Quer fazer alguma pergunta, tirar alguma curiosidade, fazer algum comentário? O pessoal de fora aí da UERN, da UFMA, quiser fazer algum comentário, alguma coisa, alguma pergunta, é só baixar o áudio do seu computador, né? No caso meu aqui, então nós temos um bom número de participantes hoje, né? Tudo jóia, Adília. Eu acredito que é porque você entrou com o seu celular e o computador. Aí tá dando um pouco de eco. Eu acho que é isso que eles estão querendo Né? melhorar. Você deve estar com o celular próximo, você está com dois abertos. Eu acho que deve ser isso que está dando um pouco de eco quando você está falando, mas dá para ouvir tranquilamente. Né? Então, nós temos 45 pessoas, né? Eu vou dar início aqui ao nosso 7º seminário, certo? Esse é o nosso 7º encontro já. Em cada encontro a gente trabalha uma norma diferente, certo? Tivemos a presença de outros professores, né? Não é só comigo, certo? Todo semestre eu tento convidar outras pessoas. E aí eu vou pedir também uma coisa para vocês aí, o pessoal da UFMA, da UERN, né? Que convidem os amigos, né, para participar também. Eu acho que isso aqui é feito para vocês mesmos, né? Porque o pessoal da UFPB já tem contato comigo, né? Mas vocês não. Então, é para vocês que a gente está fazendo isso aqui, certo? Então, eu vou começar aqui a nossa aula. Espero que vocês gostem. Preparei com muito carinho, né? E a nossa aula vai tratar aqui do CPC 06, né? Arrendamento mercantil, né? Pode passar o slide, Júnior. Então, essa norma, pessoal, deixa eu só fazer um negócio aqui, bem ligeirinho. Se eu colocar o computador perto de mim aqui para eu enxergar melhor. Coloquei aqui o computador perto de mim, que eu estou com problema de vista, não estou enxergando é nada. Então, pessoal, essa norma, o CPC 06, ela trata do arrendamento mercantil, e esse assunto propriamente dito, o arrendamento mercantil, ele é um assunto que eu posso falar para vocês com toda certeza, que mais teve mudanças ao longo dos anos, né? Então, o seu tratamento contábil, o processo de mensuração e registro é o assunto que mais envolveu mudanças ao longo dos anos, né? Na contabilidade, né? E aí, por conta dessas mudanças constantes que vem acontecendo nessa norma, é muito importante que o aluno ele esteja sempre atualizado, né? Diante dessas mudanças. Deixa eu colocar aqui mais próximo. Então, primeiro ponto que a gente começar a nossa aula, certo? É primeiro definindo o que seria essa operação de arrendamento mercantil, né? Então é importante que o aluno entenda o seguinte: na operação de arrendamento mercantil, ela envolve dois agentes, né? Que são eles, quem? O arrendador, que
possui a propriedade do ativo, né? E o arrendatário, né? Que possui, na verdade, o direito de usar aquele ativo, né? Por um período de tempo, mediante pagamento de contraprestações, ok? E ao término desse contrato, o arrendatário ele vai ter algumas opções. Que opções são essas? Ele vai poder renovar o contrato, ele vai poder devolver esse ativo, ele vai poder adquirir o ativo ao término do contrato. No caso, adquirir a propriedade, né? No primeiro momento, ele tem o controle, né? Ok? Então, basicamente, a operação de arrendamento mercantil vai envolver, a gente querendo entrar aqui, né? Deixa eu ver. Juan e Gabriela. Então, basicamente, a operação de arrendamento mercantil, ele envolve esses dois agentes. Arrendador, quem possui a propriedade, e cede o direito de uso desse ativo para um terceiro, chamado de arrendatário. Mais gente querendo entrar aqui. Vamos adicionar aqui antes de começar, né? Vai lá, Nunes, passa o slide. Então, como é que funcionava o tratamento contábil desse assunto do arrendamento mercantil, né? Antes do processo de adoção das FRS, que teve início lá em 2007, né? Por meio da Lei 11.638 de 2007, né? Que foi a lei que atualizou a Lei 6.404 de 76, e, de certo modo, ela criou o alicerce necessário para que se iniciasse esse processo de adoção das FRS, né? Então, essa Lei 11.638, ela representou o pontapé inicial, né? Juntamente com a criação, né, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, né? Então, antes dessa lei, o tratamento contábil que era dado para o arrendamento mercantil era de simplesmente tratá-lo como um contrato de aluguel, ou seja, não existia o registro do ativo nem do passivo dessas obrigações decorrentes desse contrato. Os pagamentos eram registrados como despesa no resultado do exercício, né? Então, qual era o problema disso? Qual era o problema desse tratamento contábil? O problema dele é que era o seguinte: primeiro, ele não reconhecia o ativo que era objeto de arrendamento e nem reconhecia os passivos decorrentes dessa obrigação que foi fruto desse contrato de arrendamento, né? Então, o problema dessa prática era que você tinha uma dificuldade de evidenciação, ou um problema de evidenciação, ok? A gente vai ver mais à frente que esse não reconhecimento desses passivos gerou um problema absurdo lá nos Estados Unidos, né? Então, pode passar nisso. Então, veja que no primeiro momento, o tratamento contábil era de tratar o arrendamento mercantil como um contrato de aluguel. Então, não existia o registro do ativo, nem tampouco do passivo decorrente dessa obrigação. E aí, após a adoção das FRS e, consequentemente, a publicação do CPC 06, a sua primeira versão, né, alinhado ao IAS 16, o que foi tratado nesse momento? Mais pessoas querem entrar aqui, né? Então, nesse momento, qual foi a mudança que ocorreu? Primeiro, existia uma classificação de contratos de arrendamento em dois tipos, né? Eu vou chamar aqui de leasing, que também é um termo técnico utilizado, sinônimo de arrendamento mercantil, a título de curiosidade, né? Então, existiu a classificação do arrendamento mercantil em dois tipos, né? O arrendamento operacional, esse sim semelhante a um contrato de aluguel, e o arrendamento mercantil financeiro, esse sim semelhante a uma compra financiada para o arrendatário e para o arrendador uma venda financiada. Então, basicamente, nós tínhamos a classificação do arrendamento mercantil em dois tipos: o arrendamento financeiro e o arrendamento operacional. O operacional semelhante ao contrato de aluguel e o financeiro é semelhante a uma compra financiada, uma vez que nessa situação, no arrendamento financeiro, o arrendatário ele possui o controle, além de assumir os riscos e benefícios, né, sobre o ativo. Então, nessa situação, você reconhecia um ativo e, consequentemente, o passivo decorrente desse objeto de arrendamento, né? Ok? Não era isso. Então, qual foi o problema que se criou a partir dessa contabilização do arrendamento mercantil nesses dois formatos, né? O financeiro e o operacional? O problema se deu exatamente no arrendamento mercantis operacionais, né? Por quê? Mais gente querendo entrar aqui.
Eu acho que esse é o último, pessoal. Vou parar mais a aula, não. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, me desculpe, né? Mas, vamos lá. Então, qual foi o problema, pessoal, que surgiu desse tratamento do arrendamento mercantil e, basicamente, dessa classificação em dois tipos? Qual foi o problema? O primeiro problema que surgiu foi o seguinte: imagina que no arrendamento financeiro, você tinha o mesmo ativo que aparecia em duas contabilidades, na contabilidade do arrendador e na contabilidade do arrendatário. Dito isso, existia um outro problema. Qual foi o outro problema? Mais precisamente na ótica do arrendatário, mais precisamente quando se tratava do arrendamento mercantil operacional. Qual foi o problema? Veja que no operacional, na ótica do arrendatário, como a empresa tratava aquilo como aluguel, contabilizando como despesa no resultado do exercício, não se evidenciava a obrigação decorrente desse contrato de arrendamento. E aí foi feito um estudo e descobriu-se que nas empresas americanas existiam mais de 3 trilhões de passivos que não estavam evidenciados no balanço. Olha que situação intrigante, né? E aí uma coisa que mais interessante ainda, descobriu-se o seguinte, que lá em 2008, na crise econômica de 2008, as empresas que faliram eram empresas que tinham indicadores financeiros positivos, ou seja, tinham uma saúde financeira positiva e ao mesmo tempo faliu, né? E quando foram analisar as demonstrações contábeis dessas empresas, descobriu-se que o problema desses indicadores, falsos indicadores positivos, é que essas empresas não estavam evidenciando as obrigações decorrentes desses contratos de arrendamento mercantil na ótica do arrendatário, mais precisamente do arrendamento mercantil operacional. Então, diante dessa situação, o CPC 06 passou por mais uma revisão, né? E no caso, essa revisão que eu vou explicar para vocês mais ou menos, ou que vamos discutir aqui hoje em profundidade, mas eu vou explicar quais foram as mudanças que ocorreram, né, nesse momento, dessa segunda revisão. Né? Até o momento aqui, querem fazer algum comentário, ter alguma dúvida? Está tranquilo? Tranquilo. Douglas está tranquilo, João? Beleza, então. Continua, Eunice. Então, veja o seguinte, o que foi que mudou, né, dessa revisão, dessa segunda revisão? A mudança foi exatamente na ótica do arrendatário. Para o arrendador, não houve mudanças. A mudança foi para quem? Para o arrendatário. Para o arrendatário, deixou de existir essa divisão entre arrendamento mercantil operacional e financeiro, e passou a existir apenas um modelo único. Ou seja, nesse modelo único, o preparador dos relatórios contábeis, ele, quando aplicando a norma do CPC 06, a sua segunda revisão, ele tem que reconhecer o ativo, direito de uso, e reconhecer o passivo decorrente da obrigação, fruto desse contrato. Então, agora, se é contrato de arrendamento mercantil, eu tenho que reconhecer o ativo, bem como as obrigações que representam as contraprestações que serão pagas frente a esse contrato de arrendamento mercantil. Então, essa foi a grande mudança. Aí vem uma pergunta, e se não for contrato de arrendamento mercantil? Se não é contrato de arrendamento mercantil, eu não vou aplicar o CPC 06, certo? Eu vou aplicar outro CPC, outro pronunciamento contábil. Então, a grande probabilidade de, se não for arrendamento mercantil, é de ser um contrato de aluguel. E o tratamento contábil continua o mesmo. Ou seja, não se reconhece o ativo, porque não existe controle, não existe risco e benefício, né? Então, não reconhece o ativo e trata aquele contrato de aluguel, seus pagamentos, como despesa no resultado do exercício. Beleza pura? Tá rápido, tá tranquilo, pessoal? Tranquilo, né? Eu vou tentar terminar o seminário antes de começar a aula de vocês, para não prejudicar vocês, certo? Beleza pura? Então vai lá, Eunice, continua. E uma coisa que é interessante desse CPC 06, esqueci de falar para vocês, é que ele foi publicado em 2017, mas ele só entrou em vigor em 2019, ou seja, foi permitido ou foi concedido 2 anos para os profissionais de contabilidade estudarem essa norma, aprofundarem seu conhecimento, os auditores aprofundarem seu conhecimento para aplicar tal conhecimento para o auditor, né? E mesmo após tanto tempo, ainda existem dúvidas sobre esse pronunciamento, né? Existe dúvida na aplicação, existem erros que estão sendo cometidos
na hora de aplicar tal pronunciamento contábil, né? Então, vamos lá. O primeiro passo, quando você está diante de um contrato de arrendamento mercantil, é identificar se esse contrato é um contrato de arrendamento mercantil. Esse é o primeiro passo. Esse é o pontapé inicial, né? Então, na celebração do contrato, a entidade deve avaliar se o contrato é ou contém um arrendamento. Se a resposta for sim, obviamente ela vai ter que aplicar os conhecimentos abordados no CPC 06, beleza? E o contrato, ele é ou contém um arrendamento se ele transfere o quê? O direito de controlar o uso do ativo identificado. Ou seja, tem transferência de controle do arrendador para o arrendatário? A resposta for sim, estamos diante de um contrato de arrendamento mercantil. Se estamos diante de um contrato de arrendamento mercantil, vamos aplicar o CPC 06, ok? Então, o contrato é ou contém um arrendamento, se ele transmite o direito de controlar o uso do ativo identificado por um período de tempo em troca de contraprestações, né? Então, o primeiro passo é identificar se o contrato é um contrato de arrendamento mercantil. E aí eu vou ensinar a vocês como a gente vai fazer isso, né? Continuaram nisso? Não estou conseguindo ler nada nessa imagem aqui, ficou muito borão. Aí deixa eu puxar aqui do lado aqui o computador. Então vamos lá. Eu tenho uma figura aqui que ela vai me auxiliar a chegar a essa conclusão se o contrato é ou não um contrato de arrendamento mercantil. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer: trata-se de um ativo identificado? Pessoal, o que é que seria um ativo identificado? Quem é que pode me ajudar aqui? O que é que seria um ativo identificado? Quem pode responder? Quem pode responder para mim? Pessoal de contabilidade 5, pessoal da FMA. O que é que seria um ativo identificado? Vou ver aqui se alguém respondeu. Opa! Vitor, que pode ser separado. Perfeito, Vitor. Então, identificabilidade, pessoal, tem a ver com separabilidade. Ou seja, o ativo é identificado quando ele é separável dos demais, quando eu posso vendê-lo, transferi-lo, fazer uma doação, fazer um aluguel desse ativo para outra pessoa. Então, nessas circunstâncias, eu estou diante de um ativo identificado. Ok? Então, a primeira pergunta que você tem que se fazer é: o ativo é identificado? Segundo, o arrendatário obtém os benefícios econômicos desse ativo? Se a resposta for sim, vou continuar nas minhas avaliações aqui para saber se o contrato é ou não um contrato de arrendamento mercantil. O arrendatário gerencia o ativo? Se a resposta for sim, trata-se de um contrato de arrendamento mercantil. Então, eu tenho que fazer 3 questionamentos. Primeiro, é um ativo identificado? Se a resposta for sim, faço um segundo questionamento: o arrendatário possui os benefícios desse ativo? Não só os benefícios, mas os riscos desse ativo? Ou seja, se o ativo sofrer um dano, quem vai reparar esse dano é o arrendatário. E por último, o arrendatário ele pode gerenciar o ativo, ou seja, ele tem um poder de gerenciamento dos ativos? Se a resposta for sim, estamos diante de um contrato de arrendamento. Beleza pura? Então, o primeiro passo é saber se trata-se de um contrato de arrendamento. Se a resposta para nosso questionamento foi sim, eu vou aplicar o CPC 06. Continuando isso. Eu vou explicar para vocês o que seria essa capacidade de gerenciar o uso do ativo, né? O que é que seria isso? Vou explicar isso para vocês. Só um minutinho aqui, que estão interfonando aqui. Só um minutinho. Ah, parou. Vamos lá, vou explicar para vocês o que seria essa capacidade de gerenciamento do uso do ativo. Então, o gerenciamento do uso do ativo, o arrendatário não controla o uso do ativo se o arrendador tiver o direito substantivo de substituir o ativo por alternativo. Que danado é isso para vocês? Vou explicar para vocês o que é isso. Imagina o seguinte: eu arrendei uma sala de aula lá na UFMA. Arrendei uma sala de aula na UFMA. Eu
Desculpa a interrupção, pessoal. É uma encomenda que chegou para mim aqui. Desculpa aí, viu, pessoal? Mas vamos lá, tranquilo? Vamos continuar. O que é que seria essa capacidade de gerenciamento do uso do ativo? O que é que seria isso? Imagine que eu estou lá no FMA, né? Estou escutando? Estou escutando, pessoal? Tranquilo, né? Então, imagine que eu estou na UFMA. Arrendei uma sala de aula lá na UFMA. Coloquei meu escritório de contabilidade, certo? Eu não posso alterar a estrutura física da sala. Se a Thelma quiser, ela pode me substituir para outra sala. Então, nessa situação, eu não tenho gerenciamento do uso do ativo. Deu para entender? Tranquilo? Então, gerenciamento do uso do ativo é o seguinte: eu tenho poder, eu arrendatário, certo? Eu tenho o poder de explorar o ativo como eu quiser. Eu tenho o poder de alterar a substância física desse ativo. Hã? Repeta aí, Vitor, perdão. David. Ele ligou já o David. Obrigado, David. Então, gerenciamento do uso do ativo significa isso. Significa a capacidade que o arrendatário tem e o poder que ele tem de alterar a substância física do ativo, de usar e explorar o ativo da forma pretendida. Então, se eu arrendei a sala da UFMA, eu posso alterar a estrutura física da sala, eu posso pintar a sala, eu posso derrubar uma parede, posso colocar uma parede. A Thelma não pode me substituir para outra sala. Não sei se a Thelma ainda é coordenadora, né? Mas se ela fosse, ela não poderia fazer isso. Então, nesse caso aí, eu, Gilberto, eu como na posição da arrendatária, eu tenho a capacidade de gerenciamento do uso do ativo. Então, gerenciamento do uso do ativo significa isso. Significa que eu possuo controle sobre o ativo e eu posso explorar ele da forma pretendida, como eu bem entender. Inclusive, eu posso alterar a substância física dele, posso pintar, posso arrendar para outra pessoa se eu quiser. Então, quando eu tenho gerenciamento do uso do ativo, eu tenho essa capacidade. Tranquilo, pessoal? Deu para entender? Então, vamos continuando. Continua, Luiz. Agora, quem é que está isento, né, de aplicar o CPC 06? Quem é que está isento? Espera aí que tem gente querendo entrar aqui. Giovana. Seja bem-vinda, Giovana. João Augusto levantou a mão. Fala, João. Poderia explicar o segundo ponto do slide anterior. Volta ao segundo ponto, Veronice. O segundo ponto trata do direito substantivo de substituição. Ou seja, o arrendador tem o direito por contrato de tomar decisões em relação ao uso do ativo. Então, esse segundo ponto trata da questão da substituição do ativo por um outro equivalente. Então, voltando ao exemplo da UFMA, é a situação onde eu estou arrendando a sala da UFMA e a Thelma vai lá e me substitui de sala. E coloca em outra sala, como ela bem me entender. Ou seja, ela que tem esse poder de me substituir para onde ela quiser. Deu para entender? Ficou tranquilo, João? Então, por exemplo, se eu fosse uma situação de um arrendamento de um ar-condicionado, então o arrendador ele poderia chegar lá na minha sala e pegar um ar-condicionado e trocar por um outro ar-condicionado, substituir por um outro, entendeu? Então, esse poder de substituição de um ativo por um ativo equivalente significa dizer que eu, arrendatário, não tenho o controle desse ativo. Consequentemente, eu não tenho a capacidade de gerenciamento desse ativo. Perfeito, João?